Bom dia, estou aqui para mais um vídeo. Aqui no Rio Grande do Sul está muito frio, mas precisamos meditar e aprender mais um pouco no livro de Lucas, né, que era um historiador, amigo do apóstolo Paulo, e no seu evangelho escreveu coisas muito interessantes que toda pessoa, todo ser humano precisa saber. Isso inclui você. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura interpretativa no livro de Lucas 1, versículos 57 a 80. Como sempre eu faço, primeiro eu leio o texto, né, para que a gente possa entender o que está se passando, e depois eu destaco alguns textos em especial para observar coisas que Deus está falando a mim e a você. Eu peço a você que compartilhe esses vídeos, né, do nosso canal, Osni e Maíra, para pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante na vida de qualquer pessoa, né? E também peço que você continue se inscrevendo no canal, ativando o sininho para que seja avisado quando há novos vídeos, porque toda semana a gente está postando algum. E agradeço a todos aqueles que se inscreveram, a todos aqueles que visualizaram, colocaram um joinha. Então, vamos passar para a leitura do texto, então. E aguente aí, fique firme, que o texto não é longo e logo já vem a explicação. Então, versículo 57 em diante. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Bom, você que acompanhou a leitura até aqui, agora pode perceber a explicação, que agora alguns versículos que se destacam aqui, nós vamos examinar. Então aqui está falando do nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, e também de um cântico, uma canção que o seu pai fez
sobre o nascimento dele, né? E o que significaria isso, o que Deus estava fazendo. Então vamos lá. Nos versículos ali 57, bem no início, 58, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Quero lembrar você, né? Porque nos nossos primeiros vídeos a gente já falou sobre isso. Isabel era uma senhora idosa, não tinha condições de ter filhos, mas Deus fez um milagre e ela pôde engravidar. Então aqui está dizendo que ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, ou seja, participaram da sua alegria. Vejam que importante é nós nos alegrarmos com a alegria dos outros. Às vezes não é a nossa, mas não cabe a nós invejarmos, ficarmos ciumentos, né? A palavra de Deus diz num outro texto que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Que atitude bonita! Se alguém ganhou alguma coisa e não foi a gente, nós podemos ficar felizes por ele ou por ela. E se alguém está passando por uma grande dificuldade, a gente não precisa pensar assim, não é comigo, né? Não estou nem aí. Pelo contrário, a gente pode chorar com a pessoa, sentir o problema com a pessoa. Veja como é importante a empatia. É o que aconteceu aqui. Precisamos nos desligar assim de nós mesmos para prestarmos atenção no outro, nas suas alegrias e nas suas tristezas. Veja aqui no versículo 59 a 64, a questão sobre o nome dele, sobre o nome desse menino. Veja aqui o que aconteceu. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas antes de nós vermos sobre o nome dele, vamos ver aqui sobre a circuncisão. Então circuncidaram o menino. Os hebreus circuncidavam um menino que nascia no 8º dia, faziam um sinal em seu corpo, isso significando que eles participavam de uma aliança que eles tinham com Deus, que instituiu com eles que fizesse aquilo. Não mal comparando, mas é como a camiseta do seu time, né? Se você é gremista, você não usa a camiseta do Internacional, você não torce pelo Internacional e você vai querer que o Inter perca e se dê mal em tudo que é competição, é ou não é? Assim, se Flamengo, Fluminense, Santos e Corinthians, é sempre assim, né? Você se identificou com aquele time, com aquela cor, e aquela é a marca que tem que você é um torcedor daquele time. Não é assim? Pois é, então com Deus, a marca de que alguém pertencia ao povo dele, tinha um relacionamento com ele, era a circuncisão do menino aos 8 anos. Agora, nem todo mundo que se circuncidava vivia de verdade a vida que Deus tinha para ele. E mais adiante o apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas que o que importa é a circuncisão do coração. Alguém poderia ser marcado exteriormente no seu corpo, mas ele nem dava bola para as coisas que Deus tinha para a vida dele. E outro que não tinha essa marca, que nunca fez essa marca na vida, tinha um coração voltado para Deus. Então o que vale é a circuncisão do coração. Eu não sei se você que está me ouvindo, você se diz cristão, você se chama cristão, mas o que vale é se você pratica. Se você não pratica, não adianta, eu tenho a marca de tal igreja. Meu pai e minha mãe pertenciam a essa igreja. Toda a minha família há séculos vem seguindo essa igreja. Isso é inútil, segundo o ensinamento que a Bíblia traz, né? É preciso a circuncisão do coração, e isso é pessoal e particular. E o meu desejo é que você tenha esse desejo de se aliançar com Deus. Então vamos passar aqui a essa
polêmica aqui do nome de João. Queriam esses vizinhos de Isabel dar-lhe o nome do pai deles, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, deve ser chamado João. Disseram, ninguém era na tua parentela que tem esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Então, vejam, quando o anjo anunciou, nós vimos isso em vídeos anteriores, para Zacarias que ele ia ter um filho, disse que o nome deveria ser João. Veja que interessante que Deus tem planos, né? E as pessoas, então, que não estavam inteiradas disso aí, pensavam que podia dar qualquer nome para o menino. Mas não é assim, né? Deus tem um plano. Talvez para entender melhor isso, veja quais são os significados dos nomes. Isabel significa Deus é fiel, um juramento de Deus, ou o Senhor é meu juramento. O nome dela, quando alguém estava dizendo Deus é fiel, que significava o nome Isabel. Zacarias, o nome de Zacarias, que os vizinhos achavam que devia dar para João, era Deus lembrou, ou lembrado por Deus. Não era esse o plano que Deus tinha para a vida de João, né? Deus foi fiel com Isabel, Deus se lembrou de Isabel e se lembrou de Zacarias, mas com João ele tinha um outro plano, ele era o precursor de Jesus. Sabe o que significa João? Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus é benevolente. Sacou? Por que Deus queria que o nome dele fosse João? Já o nome dele já era o significado, que Deus perdoava aquele que se arrependia. E a principal pregação de João para o povo da época e também para nós é arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se do erro, mude de vida. Deus está aqui para te perdoar, não importa o que tu tenha feito, ele perdoa. E o próprio nome de João estava sempre lembrando as pessoas, Deus é misericordioso. Muito interessante, você não acha? Vamos pular para o verso 68 a 70, quando Zacarias começou a fazer aquele cântico de alegria, mas inspirado pelo Espírito Santo, né? Porque ele também era um velhinho que agora tinha um filho importante. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos sucedeu plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Veja, por intermédio de João, depois viria Jesus logo ali, né? Deus redimiu o seu povo. Redimir é comprar, resgatar, né? Tá, mas do que Deus está comprando? Não se esqueça, Jesus disse mais adiante, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você veja que nós, os seres humanos, conseguimos enxergar perfeitamente o pecado no outro. Vamos pensar um pouquinho na política, né? A esquerda é a sua utopia. Ela olha os erros da direita com uma lupa enorme para aumentar, que fizeram isso e não deviam fazer isso e tal. O erro no outro é facilmente enxergado, né? Agora, quando é para enxergar os seus próprios erros, a lupinha é desse tamanho aqui e tem um monte de responsabilidade que diz que é dos outros. Ah, eu faço isso porque o outro me levou a isso. Do mesmo modo, a direita, né? A direita também vai enxergar todos os erros no outro, mas erro em si nunca. Mas isso mostra uma coisa. Todos nós erramos. Todos nós não somos justos. Todos nós pecamos e todos nós fazemos coisas que a gente não gostaria de ter feito. Jesus disse, de dentro do coração do homem, ou seja, qualquer homem, não importa se é da direita, não importa se é da esquerda, até por isso que as pessoas não deveriam depositar a sua esperança nos políticos,
porque são seres humanos que nem nós, e eles também erram e também buscam o bem para si, e dizem ainda que estão pensando no nosso bem, mas eles estão pensando no deles, né? Raramente você vai encontrar uma pessoa que pense nos teus interesses. Ele está pensando nos dele e está te iludindo, né? Então Jesus disse: de dentro do coração do homem procedem os homicídios, as suspeitas malignas, a ira, o ciúme, os assassinatos, etc. Isso tudo está dentro do coração do homem, né? Então, quem pratica essas coisas é escravo dessas coisas. Sente o desejo e faz. Ele não se domina. Então, o Senhor veio redimir esse povo e suscitou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, enviou Jesus, que é o que faz a intermediação, nos torna justos para com Deus, perdoa os nossos pecados, e era descendente do rei Davi. Versículo 70. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então, o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, foi profetizado séculos antes, porque Deus sabe o que vai acontecer muito antes que aconteça, né? Então Deus já estava dizendo o que ia acontecer e chegou o dia, aconteceu mesmo, porque Deus não quer que a gente viva uma vida miserável, enrolado nos pecados, com um vazio no coração enorme, afastado dele, vivendo, enganando e sendo enganado, né? Então vamos pular um pouquinho por versículo 76, em que Zacarias diz para João, né, o filho dele: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Então, qual era o papel aqui de João Batista? Preparar o caminho para Jesus que logo ia vir depois dele, né? E como é que ele preparava isso? Ele ficava próximo ao Rio Jordão e instava as multidões para que se arrependessem dos seus pecados, das coisas que eles faziam erradas. E batizava essas multidões, imergindo eles na água ali, ele estava demonstrando: estou arrependido, não gosto do que estou fazendo, desejaria agir diferente, mas não consigo, sou escravo do pecado. E então João ficava pregoando: arrependam-se, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, antes que Jesus viesse, e para quem Jesus viesse, era necessário o arrependimento. Porque nós não estamos na mesma condição em que Deus está, nós somos pecadores. Então, para chegar perante Ele, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos querer mudar. E então aqui ele precederia Jesus, diz aqui, prepararia os caminhos para dar ao povo, né? Primeiro o povo de Israel, depois veio para todas as outras nações, ao qual nós nos incluímos, conhecimento da salvação no redimi dos seus pecados. Existem diversos tipos de conhecimento. Conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento mitológico, vários tipos de conhecimento. Mas o mais importante, porque ele vale não só para agora que nós estamos vivendo aqui, mas ele vale também, ele perdurará para a vida eterna, é o conhecimento da salvação. Mais adiante, Jesus diz que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma é o mais importante. Então, se você tem dado tempo a vários conhecimentos, e é bom, né, estudar, dê muito mais valor ao conhecimento da salvação, porque esse é o mais importante. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Em pecado, como nós estamos, como nós estávamos, não havia nenhuma possibilidade de nós nos achegarmos a Deus. Então Deus se achegou a nós.
enviando seu Filho. Ó, veja aqui, ó, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então ele veio até nós. Veja que importante. Você recebe isso? Você aceita isso? Você está disposto a fazer uma aliança com Deus? Ou você rejeita até o fato de Jesus ter vindo até você? Então, esse é o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Aquele que vive uma vida sem Deus, ele está nas trevas. E mesmo vivo, ele está morto. Espiritualmente, está morto. Né? Então, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui fala: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, ele, quando chegou a idade certa dele começar a falar para o povo o arrependimento, ele se manifestou à nação de Israel e foi cumprir a sua missão. Logo após, né, vem Jesus, encontra ele, e aí continua todo o caminho que ele havia preparado. Né? Não vou adiantar tudo que vai acontecer aqui no livro de Lucas, porque a gente está indo aos poucos. Mas desde já eu já quero te convidar para assistir o próximo vídeo. Porque no próximo vídeo, nos versículos 1 a 20, há um fato muito interessante sobre a revelação de Jesus que podemos não ter notado, né? Eu até te faço uma pergunta para deixar a tua mente assim pensando. Se tu tivesse que anunciar algo para as pessoas, para muitas pessoas, o que tu faria? Tu iria para a mídia? Tu pagaria uma boa propaganda? Tu te esforçaria de diversos meios para fazer que a mensagem chegasse naquelas pessoas? Ela tinha que aparecer, tinha que ter, né? Milhões de pessoas visualizando e tal, se tu tivesse que passar uma notícia e tal. E eu te faço a pergunta: Deus age dessa maneira? Será que ele fez assim quando ele quis noticiar o que de mais importante estava acontecendo? Bom, você vai ver isso no próximo vídeo, que tem algo ali muito interessante para a gente observar. O que importa para Deus na questão do noticiar, mesmo o que é necessário a nós. Né? Não vou adiantar nada, que é para te deixar curioso mesmo, para que tu assistas o outro vídeo. Então, por hoje, né, são essas as explicações. Abra o teu coração, fale com Deus, diga que você quer se encontrar com Ele, que você quer receber o perdão dEle, que você está arrependido, e você vai ver tudo aquilo que Deus pode fazer com aquele que se entrega totalmente nas suas mãos. Essa frase é de Dwight Moody, mas é uma verdade. Deus está atento. Se você abrir o seu coração, se você circuncidar o seu coração, Ele vem e Ele faz maravilhas na tua vida. Então eu desejo sinceramente que você faça isso. Até o próximo vídeo.